Habla galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a pior coisa de morar aqui na Espanha. Como eu falei no último vídeo, essa é a única coisa que até agora fez em algum momento a gente pensar em sair da Espanha. Hoje nós vamos falar do aluguel, ou melhor, da dificuldade em conseguir alugar um imóvel aqui na Espanha. Nesse vídeo eu vou contar um pouco da nossa experiência aqui com esse tema e também eu vou trazer algumas reportagens e até a experiência de um outro brasileiro para vocês verem que a situação realmente é complicada. Além disso, eu vou explicar um pouco os motivos que levaram a essa situação e dar algumas dicas de como você que está se planejando para vir aqui para a Espanha pode fazer para driblar essa dificuldade. Bom, eu já vou começar mostrando uma reportagem que saiu na semana passada e que já dá para ter uma ideia de como está a situação. Nessa reportagem do jornal El País, que é um dos jornais assim mais renomados aqui da Espanha, eles falam de um caso onde um sótão que tinha 1,30 m de pé direito, né? Ou seja, a altura dele era 1,30 m, mais baixo do que a altura da maioria das pessoas, e ele estava sendo alugado por 430 euros. E quando a gente lê a matéria completa, a coisa só fica pior. Era um espaço de 50 metros quadrados que moravam várias pessoas. Alguém decidiu pegar o espaço, que era um bar, que tinha sido fechado, e fez algumas paredes, algumas divisórias e começou a alugar isso, alugar os quartos, né? O aluguel por habitação, que é muito comum aqui na Espanha. Inclusive, na reportagem fala de uma pessoa que pagava 250 euros de aluguel por mês pelo sofá. Era a única coisa que ela tinha direito na casa, o sofá, e pagava 250 euros. Na reportagem tem um vídeo, eu não sei se a gente vai conseguir colocar aqui na edição ou não, mas tem um vídeo que fala que moravam 7 pessoas. E tudo isso em 50 metros quadrados e só tinha um banheiro só. Vai vendo se não está complicado. E sabe por que essas pessoas, essas 7 pessoas que moravam lá, acabam aceitando morar nessas condições e pagar tão caro por um lugar que, assim, acho que a maioria das pessoas não moraria nem pagando, né? Nem se pagassem para elas. Elas acabam aceitando isso, principalmente para quem está chegando. E assim, o primeiro empecilho para quem está chegando e conseguir alugar um imóvel aqui é ter um trabalho. Mas aí, quando você arruma um trabalho, também não resolve, porque aí as pessoas que estão alugando querem que você apresente as 3 últimas nóminas, que é o equivalente ao olerite aí do Brasil, né? E mesmo que você tenha onde ficar até passar esses 3 meses, também não adianta, porque na maioria dos casos... Bom, pessoal, ó, a gente decidiu gravar externo hoje para vocês verem um pouquinho o cenário aqui, mas vai ter ruído na gravação. É um vizinho que chega com o portão, é o outro que grita com o cachorro, enfim. Mas acho que vale a pena sair um pouquinho lá do escritório para gravar aqui fora. Retomando o nosso assunto aqui, né? Então eu falei que primeiro eles exigem que você tenha um trabalho, exigem as 3 últimas nóminas, né? Os 3 últimos olerites, e aí mesmo que você atenda essas exigências, eles vão pedir um contrato de trabalho, né? Que seria o equivalente ao registro aí no Brasil, na carteira, mas um contrato de trabalho que tenha pelo menos 1 ano de antiguidade. Ou seja, esse contrato ele tem que provar que você trabalha na mesma empresa há pelo menos 1 ano. E além disso, eles fazem os cálculos. Se o valor do aluguel comprometer mais de 30% da renda, a chance de ser recusado é muito grande. E eu acho que, não preciso nem falar, né? Que para quem vem sem documentos, a situação é mais complicada ainda, né? Porque, por exemplo, a chance de conseguir um trabalho com um contrato é 0. O que está complicando um pouco nessa questão dos pré-requisitos é que hoje aqui praticamente todos os proprietários de imóveis querem fazer um seguro aluguel, né? O seguro impago, que eles falam aqui. Então, quem faz essas exigências na hora de alugar um imóvel e quem analisa a documentação não é o proprietário, é a seguradora. O proprietário simplesmente lava as mãos, ele passa a documentação para a seguradora e o que ela falar é o que está valendo, né? É ela que vai arcar com o custo daquele aluguel caso o inquilino não pague. Falando um pouco da nossa experiência aqui, né? No nosso caso mesmo, quando eu cheguei aqui lá em 2019, já estava bem complicado. Talvez um pouco melhor do que agora, mas também já era bem difícil. Eu fui em várias imobiliárias, o que acabou não servindo para praticamente nada, porque você vai nas imobiliárias, eles só falam que não tem, até anotam seu telefone, mas nunca ligam, né? E fiz as buscas nos sites.
que é o que eu mais recomendo, né? Foi o que eu mais utilizei e que eu achei assim que funcionou. E os melhores são o Idealista e o Fotocasa. Mas assim, como eu tava desesperado, eu tentei vários outros. Milanúncio, o Wallapop, e até no Facebook eu tava procurando imóveis para alugar. O ruim disso é que muitas vezes as pessoas não querem nem te escutar. Quando você começa a explicar a situação, quando você fala, não, eu acabei de chegar, por mais que você fale assim, eu tenho documento, eu estou morando aqui legalmente, eu tenho proposta de trabalho, ou eu comecei a trabalhar já, a maioria das pessoas não te escutam, já desliga ali, já se despedem e desliga o telefone. Eu fiquei praticamente um mês levando não. Mesmo depois que eu já estava trabalhando, já tinha o contrato de trabalho, ainda continuavam recusando. Eu tentei oferecer em alguns casos, quando a pessoa dava abertura na ligação. Eu tentei oferecer meses adiantado e também não aceitavam. Teve alguma situação que eu cheguei a oferecer 6 meses adiantado e falaram que não. No nosso caso, o que funcionou é que eu comecei a trabalhar com um brasileiro, já era conhecido da minha esposa, de quando ela tinha morado aqui. E aí, por conta disso, eu pedi para ele fazer o meu contrato com um cargo importante, né? Tipo, para ele me contratar como gerente da empresa dele, para fazer uma nómina maior, né? Então nós pedimos para ele, ele fez uma nómina de 2.000 euros, o salário de 2.000 euros. E, é claro, eu pagava a diferença dos impostos, né? No final eu posso dizer que eu praticamente empatava. O que eu recebia de salário realmente ficava com ele para pagar os impostos. Mas foi isso que ajudou a gente a alugar o primeiro apartamento, entendeu? Porque aí, com essa nómina mais alta, com esse salário que eu apresentei mais alto, a imobiliária aceitou conversar com a proprietária para explicar a situação e tal, e isso acabou abrindo as portas para essa primeira locação. Nesse caso ainda, em particular, foi interessante porque mesmo tendo o contrato recente e só uma nómina, acabou passando na análise do seguro de impago, porque até onde eu tinha conversado com a corretora e tudo mais, a proprietária não ia fazer o seguro. Mas, e aí, eu tava tranquilo, né? Sem o seguro, era certeza de alugar. Mas no dia da assinatura do contrato, aí a proprietária apareceu com a ideia de que queria fazer o seguro. Confesso que, assim, naquele momento ali foi um choque, bateu um desespero, porque tava chegando a data da minha família chegar aqui, e como as coisas estavam encaminhando bem, estava indo tudo certo, assim, era só questão de assinar o contrato, eu tinha parado com as buscas. Então, se ela falasse não, eu ia praticamente voltar na estaca zero. Aí eu expliquei a situação toda, que a família estava chegando, tudo isso, acho que mostrei um pouco do desespero para ela, e que falei, eles vão chegar, eu não tenho onde colocar e tal. Falei para ela que eu estava disposto a adiantar 6 meses do aluguel para ela não fazer o seguro. Aí ela disse que preferia fazer o seguro e que queria tentar. Ela ainda, aí ali, quando foi para passar a documentação, ela até falou para mim que caso o seguro não aprovasse, ela aceitaria os 6 meses adiantados. Mas no fim não precisou. Com esse valor mais alto, acabou passando e deu tudo certo. E por que isso ocorre, né? O grande problema, para falar assim, de uma maneira geral, é que faltam imóveis na Espanha. Claro, tem a questão dos ocupas, né? Que são aquelas pessoas que invadem casas vazias ou que deixam de pagar o aluguel e não desocupam a casa, mas esse não é nem o principal problema. O problema que eu vejo como principal, né? Pelo menos deixando claro que é o meu ponto de vista, é que o turismo na Espanha cresceu demais nos últimos anos. E aí, muitos proprietários decidiram deixar de alugar os apartamentos por mês e começaram a colocar eles para alugar por Airbnb, né? Para alugar por dias, porque acaba sendo muito mais vantajoso. Às vezes, com uma semana de aluguel, a pessoa pega o mesmo tanto ou até mais do que em um mês, e sem correr esse risco, né, de não receber um aluguel, de não conseguir tirar o inquilino, tudo isso. Então, com isso, o negócio foi crescendo e aí algumas empresas começaram a ver as oportunidades nesse ramo, né, e começaram a comprar apartamentos para alugar por Airbnb. Eu achei uma outra reportagem do El País, também bem recente, ela é do dia 1º de abril, do último dia 1º de abril, e ela fala que Madrid tem mais de 25 mil apartamentos para alugar
para turista, né? O que curta distância. E a reportagem ela também está falando do aumento, da expansão desses apartamentos pela cidade. Porque no começo eles se concentravam basicamente no centro, nas áreas próximas aos centros, né? Que são as áreas mais turísticas. Mas agora em Madrid, por exemplo, eles estão já indo para os bairros mais afastados, para a periferia da cidade. Nessa matéria mesmo cita que só uma empresa controla 8 prédios inteiros em Puente de Vallecas, que fica na periferia e é considerado assim o distrito mais pobre da cidade. E isso é um problema que está assim na Espanha inteira. Eu estou mostrando aqui mais a situação de Madrid porque é mais perto da minha realidade e eu só peguei reportagens daqui, mas eu sei que Barcelona está assim também e praticamente todo lugar, porque como vamos diminuindo os imóveis no centro, as pessoas começam a ir para as beiradas da cidade, e aí o preço sobe lá também. E quem tem menos condição começa a ir para cidades que estão no entorno e acaba virando um efeito dominó. Só para vocês terem uma ideia, aqui perto de onde a gente mora, tem uma cidade assim um pouco maior, eu diria maior 10 mil habitantes, né? Ela tá a 1 hora de Madrid, é uma cidade que não tem muita coisa, e tem apartamento de 1 quarto sendo alugado por 700 euros nessa cidade. Isso, quando eu cheguei aqui, o pessoal já considerava um preço caro, mas em Madrid, né? Então, tipo, um apartamento de 1 quarto para alugar em Madrid por 700 euros naquela época já era caro. Hoje, numa cidade pequena, tá esse preço. Então, tudo isso é por essa questão, né, de reduzir a oferta, que levou ao aumento do preço, e também acabou dando aos proprietários um poder de escolha, porque para cada apartamento tem uma fila de inquilinos. E eu tô falando fila no sentido literal, porque você vai visitar um imóvel, por exemplo, você conseguiu lá vencer a primeira etapa daquela resistência, e aí você agendou para visitar um imóvel. Às vezes, enquanto você está visitando o imóvel, tem mais 3 ou 4 pessoas esperando lá fora para ver. Ou você está lá esperando uma outra pessoa terminar. Então, assim, literalmente tem fila. Os proprietários ficam mais confortáveis para fazer exigências além das que as empresas de seguro fazem. E aí eles começam a inventar regras. Nós mesmo, por exemplo, passamos 2 anos tentando alugar uma casa, que agora é essa que a gente tá morando aqui, aí até usando de cenário, porque a gente queria sair do nosso apartamento lá em Alcorcón, tal, queríamos uma casa. E nesse caso, eu e a Lu, a gente tinha contrato de trabalho indefinido, tinha nóminas, tinha renda suficiente para cobrir o aluguel. E os proprietários inventavam umas coisas assim, do nada. Teve uma vez que não quiseram nem avaliar a nossa documentação, porque a proprietária queria alugar para uma família que fosse apenas o pai, a mãe e 1 ou 2 filhos. E como no nosso caso a minha sogra morava com a gente, não atendia às exigências dela. A Lu tentou argumentar, falou, mas é família. A mulher foi super grossa e, enfim, recusou. Ela tem o poder, né? Ela pode escolher quem vai alugar, como eu disse, tem uma fila. E igual esse, teve vários outros. Mas assim, como o objetivo do vídeo aqui não é ficar contando a história, é mais mostrar a situação realmente, mostrar que é complicado e falar formas, né, de tentar passar por isso. Bom, e agora então vamos realmente passar para essa parte, né, de dar algumas dicas, alguns conselhos que possam ajudar quem está chegando aqui a conseguir esse primeiro imóvel. E o primeiro conselho é algo que a gente já até falou outras vezes aqui no canal. Se é uma mudança familiar, sempre que for possível, para vir primeiro um membro da família, que foi o que a gente fez. A gente considera um acerto, porque vindo essa pessoa primeiro, ela vai poder organizar tudo, vai poder alugar um imóvel sem muita pressão, porque imagina, famílias inteiras com crianças, ou gastando muito em um Airbnb, num aluguel temporário, ou sem ter para onde ir, ou em casa de parentes, é uma situação complicada. Então, se é possível vir um antes, pode resolver tudo isso sem ter essa pressão. Essa pessoa pode ficar num alojamento mais barato, pode conseguir alugar de repente um quarto, até conseguir alugar o apartamento definitivo. Então, isso tira um pouco da pressão no começo e ajuda bastante, porque eu tenho certeza que se tivesse vindo todo mundo, teria batido um desespero, a gente teria gastado muito mais da nossa reserva, teria sido um começo mais difícil. O outro conselho é para preparar o bolso, porque pagar adiantado é uma das melhores formas que a gente tem para driblar essas exigências.
igual eu falei para vocês que eu ofereci 6 meses e alguns não, e essa proprietária até estava disposta a aceitar. Nos casos que a gente conhece aqui, a maioria dos casos que a gente conhece de pessoas que conseguiram alugar, conseguiram oferecendo 6 meses adiantado ou, em alguns casos, até 1 ano. E aí, para explicar para vocês assim, tem uma diferença nessas duas situações, né? Que é o seguinte: quando o adiantamento é de 6 meses, ele é isso, ele é um adiantamento, uma garantia, né? Um calção. Então, você entrega esse dinheiro para a pessoa e no mês que vem você tem que pagar o aluguel normalmente. Já quando você paga 12 meses, é um pouquinho diferente, porque aí nesse caso é considerado um adiantamento. Então você vai poder morar na casa durante esses 12 meses, né? Sem ter que pagar o aluguel. Somente daí 1 ano é que vai ter uma conversa novamente e tal, e aí vai passar a pagar mensalmente ou o que for acordado com o proprietário. Nós conhecemos alguns casos assim. Nós também teve um tempo que a gente trabalhou fazendo assessoria imobiliária, então a gente já alugava a casa para quem estava no Brasil e tudo. E essa foi a forma que a gente mais teve bons resultados. Era dessa maneira que a gente conseguia alugar na maioria dos casos. E um dia desses eu estava escutando um podcast, assim, não é nem sobre morar na Espanha, é sobre marketing digital. O podcast é aí do Brasil e ele estava entrevistando. O entrevistado era uma pessoa que morava aqui na Espanha. E aí no meio da conversa eles entraram no assunto de morar na Espanha. E o cara falou sobre o aluguel. Dá uma olhadinha no que ele falou. E aí de Singapura a gente voou para a Espanha, que aí é onde eu tô morando, decidi ficar. E aí você ficou 6 meses lá e tal e... A gente ficou, na verdade, procurando um lugar para ficar. Né? Primeiro eu peguei 2 meses de Airbnb, aí tem toda a negociação para conseguir uma casa lá. É complicado não ser empregado lá. Uhum. Quando você é empresário ou autônomo, meio que te respeitam menos, parece lá, é bizarro, assim. E aí você não tendo como comprovar a renda, você tem que conversar muito com o dono, você tem que achar um dono que acredite em você, tem que fazer um network, tem que convencer o cara a aceitar seu dinheiro. E lá é algo muito comum, apesar de ser um país com um custo de vida muito bom. Eu vivo como se eu vivesse em São Paulo, talvez até mais barato. Eu tive que, por exemplo, adiantar 15 meses de aluguel. No vídeo ele fala que é mais difícil sendo autônomo porque ele provavelmente não conhece a realidade de quem é empregado, né? Igual eu já contei para vocês aí, essa questão das nóminas e tudo, que é a realidade da maioria das pessoas que chegam. Lógico que a gente também conhece alguns casos de gente que chegou aqui, conseguiu alugar um apartamento rápido, sem muita burocracia, mas, sendo sincero, isso é a minoria. E aqui no canal, a gente, para quem acompanha, já sabe que a gente não gosta de trabalhar com o raro, né, com o que acontece para a minoria. A gente gosta de passar a realidade, uma visão mais próxima da realidade que a gente conhece, para ninguém se iludir e pensar que é fácil, porque às vezes tem gente que acha que a gente que tem canal no YouTube, que, enfim, que passa essas informações, faz isso para evitar que venham outras pessoas para cá, sabe? E aí é o contrário. O nosso objetivo é alertar para que não passem perrengues. Eu costumo entrar no Facebook e vejo gente falando que não tem para onde ir, que chegou aqui já tem 20 dias e ainda não conseguiu alugar um apartamento. Então, o nosso objetivo é passar a situação mais complicada. E se você chegar aqui e conseguir alugar em 20 dias, muito bom. Sabe? Vai te adiantar bastante coisas. Mas se você não conseguir também, não vai te atrasar, não vai obrigar ou você voltar para o Brasil ou ficar em situação de rua. Né? Porque tem gente que não consegue. Um dos depoimentos que eu vi no Facebook esses dias era isso, o cara falando assim, eu estou dormindo na rua. Então, a nossa ideia é dar essa visão mais da realidade e ir mostrando outros casos, mostrando um pouco de reportagens, para que vocês vejam que assim, não é só a nossa opinião. Essa foi uma lógica que a gente usou quando a gente estava planejando vir para a Espanha, e eu acho válido, porque sempre se preparar para o pior é melhor, porque depois, se sair mais rápido, por exemplo, a documentação. A gente costuma falar aqui no canal, costuma falar nas consultorias que a gente faz também, que a documentação, em alguns casos, leva 4, 5 meses. Tem gente que vem e consegue fazer em 2 meses. Isso é ótimo, mas a pessoa está preparada para os 4 meses. Se realmente durar 4, 5 ou 6 meses, ela está preparada para aquilo. Então a gente sempre pensa assim,
A gente se prepara para o pior e, se acontecer, melhor, se sair favorável, melhor. Um outro conselho que eu vou deixar aqui para vocês é o de procurar as imobiliárias. Mas assim, não indo até elas, né? Não é nesse sentido. A ideia é fazer tudo por telefone. Você começa a pesquisa pela internet, pelos sites que eu já falei, Idealista, Fotocasa, e vai chamando a cada anúncio. O que eu quero dizer com isso é assim, para não desprezar os anúncios das imobiliárias, porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim que estão chamando só os anúncios que são de particulares, porque a gente já tem essa ideia, né? Na imobiliária é praticamente certeza que eles vão ter todas aquelas exigências, e com particular provavelmente não, tem mais chance de negociar e tudo. Só que assim, pela nossa experiência, todas as vezes que a gente já tentou alugar para nós e para outras pessoas, os melhores resultados foram com imobiliárias. Porque assim, quando a gente liga para um particular, geralmente a pessoa já fala não e desliga. Muitas vezes não escuta. Na imobiliária, geralmente o pessoal, o corretor que está ali te atendendo, na maioria dos casos, ele pelo menos ele te escuta. E aí ele sabe a situação de cada casa, eles sabem, por exemplo, esse proprietário aqui eu posso propor um adiantamento, esse aqui não, que ele já deixou claro que ele quer o seguro do aluguel. Então, liguem todos, lógico, nessa fase a gente não tem que ficar escolhendo, mas não ignore os anúncios da imobiliária. Quando for anúncio profissional, liga, que ele pode ser, para nós, pode ser o melhor também. E ficar atento nos anúncios. Tem que tentar ser um dos primeiros a chamar, porque teve uma outra reportagem que eu li já tem bastante tempo, eu até queria colocá-la aqui, mas eu acabei não achando, mas enfim, acho que vocês acreditam, né, sem mostrar a reportagem. Nessa reportagem, falava que tinha muitas pessoas alugando os imóveis sem nem fazer a visita. A pessoa entrava no site, via a foto do anúncio, já enviava a documentação e, se era aprovado, fechava o contrato sem a pessoa sequer ir no imóvel. Tinha muitos imóveis sendo alugados em questão de horas, porque o desespero, né, tá muito grande e as pessoas precisam morar e fazem o que é possível. Uma outra dica, não seja muito exigente no primeiro aluguel, porque isso vai complicar bastante as coisas, né? Ficar escolhendo detalhes, né? Conseguiu um imóvel, viu que tem as chances de avançar na negociação com o que você oferece, fecha. E não fica, não, mas esse daqui o sol não bate no quarto de manhã, eu quero isso. Tenta não ser exigente, porque é difícil. E aí, depois que você tem o primeiro tranquilo, vai procurando o outro com calma. Foi o que a gente fez, demorou 2 anos para a gente encontrar o que a gente queria, mas enfim, deu certo. Bom, com esse vídeo eu espero não ter desanimado ninguém, porque o objetivo não é esse. Como sempre, o nosso objetivo é preparar e informar quem está se planejando para mudar aqui na Espanha. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, e se está inscrito, deixe o seu like, um comentário ou enfim, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser útil. E para quem chegou até aqui, o nosso muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!